Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá, estamos de volta, nossos estudos em processo civil. Nós estamos passando pelas execuções e agora nós chegamos à última, execução de obrigação de fazer e não fazer, tá? Então vamos lá, ela vem prevista a partir do 814, artigo 814 do CPC, e a obrigação de fazer, ela consiste no desempenho de um ato positivo, né? Então, a conduta, a ação positiva, porque a de não fazer é negativa, de não fazer algo, certo? Então, a obrigação de fazer, ela tem aí esse ato positivo. A inadimplência, então, a obrigação é de fazer. Se não for feita, caracteriza a inadimplência, né? A não conduta, a não prática do ato que vai gerar, então, a execução, certo? A ação de execução. Então, o fazer, ele está atrelado a um título executivo extrajudicial. Então, o credor, ele tem em mãos um título executivo extrajudicial de algo que alguém precisaria fazer e não fez. E aí, o que ele faz? Executa esse título executivo extrajudicial na justiça, né? No judiciário. É o artigo 784 que vai falar do título executivo extrajudicial, que a gente já sabe. Então, também pode ser que a ação não esteja bem definida no título, né? Por exemplo, o valor não está estabelecido, porque o título tem que ser líquido e certo, lembra? Se porventura ele não tiver bem definido essa obrigação de fazer, como por exemplo, o valor não estabelecido, sei lá. Nesse caso, aí tem que seguir então para ação de conhecimento, para definição do que deveria ter sido feito, beleza? Para a execução da obrigação de fazer, esse título executivo extrajudicial tem que ser líquido e certo. Então, no caso da obrigação de fazer, ela se divide em dois tipos de obrigação de fazer. Pode ser uma obrigação de fazer fungível e uma obrigação de fazer não fungível. Vamos lá, a obrigação de fazer fungível é aquela que admite substituição, certo? Ou seja, ela pode ser executada por um sujeito diverso do executado do devedor. Então, foi combinado lá para aquela pessoa fazer algo, obrigação de fazer, ela não fez, mas uma outra pessoa pode fazer por ela. Então, ela é uma obrigação de fazer do tipo fungível. Se o devedor deixa de cumprir a obrigação, existem duas possibilidades aqui na obrigação de fazer fungível. Primeiro, extinguir a obrigação e exigir a compensação por perdas e danos, ou executar judicialmente a obrigação para que um terceiro a faça às custas do devedor. Então, executa, né, a obrigação com o título para que um terceiro a faça, porque eu quero que ela faça, né? E também, se for optar pela execução, né, não pelas perdas e danos, mas pela execução por um terceiro, exige-se também perdas e danos, tá bom? Então, mesmo que for a extinção e pedir a compensação, né, por perdas e danos, ou na execução para que um outro faça também, pode-se exigir perdas e danos. Há uma exceção no artigo 249 do Código Civil, não do Processo Civil, do Código Civil, que prevê a autotutela, ou seja, a proteção no caso do não cumprimento da obrigação de fazer. Como assim? É uma situação excepcional, tá? Pois, em regra, deve-se acionar o Poder Judiciário para que, executando-se judicialmente a obrigação, um terceiro a faça às custas do devedor. O parágrafo único do artigo 249 admite-se que, em caso de urgência, o credor, independente de autorização judicial, execute ou mande executar o fato. Essa é uma exceção, tá? Então, olha o que diz o parágrafo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro,
Será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, pode o credor, né, independente de autorização judicial, executar ele mesmo ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido, tá? É uma exceção. Então, portanto, a fungível, ela pode ser feita pelo exequente, em caráter excepcional, né? E depois ele vai ser ressarcido, pelo próprio executado, que tinha a obrigação de fazer, ou ainda por um terceiro, certo? Exequente, executado, um terceiro. O que mais? Agora vamos ver a infungível, certo? A obrigação de fazer infungível é aquela que é personalíssima, ou seja, somente o executado pode fazer, tendo em vista lá alguma qualificação específica, alguma qualificação técnica, pessoal, científica, enfim. Só ele pode fazer, não tem como ele passar para um terceiro. Por exemplo, uma pessoa famosa, eu sempre penso do pintor, gente, um pintor famoso, eu contratei ele tem a técnica dele, eu quero o quadro dele. Fez o contrato, combinou, acordou e ele não fez. Não adianta um terceiro fazer, ou eu menos ainda, o exequente, né? Então aí não dá, nem para o exequente e nem para um terceiro. Então, se descumprida a obrigação de fazer infungível por ato voluntário do próprio devedor, ou seja, simplesmente porque ele não quis cumpri-la, né, a obrigação de não fazer, o contrato é extinto e há compensação por perdas e danos. A infungível, se não fizer, converte-se em perdas e danos e se transforma em execução de quantia certa. Por quê, gente? Porque além da perda e danos, ele tem que pagar, né? Então, não é só perdas e danos. Vai virar execução de quantia certa, artigo 821, parágrafo único. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal, infungível, será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Tá? Contudo, é possível que as perdas e danos sejam substituídas por execução da cláusula penal. Lembram lá em direito civil, nos contratos, que existe a cláusula penal, aquela fixação de um valor que vai ser pago caso o contrato não seja, então, cumprido. No contrato vem uma cláusula, a cláusula penal, que já é fixado um valor caso não seja cumprida a obrigação, tá? Ao credor também é permitido ingressar com uma medida judicial que obrigue o devedor ao cumprimento da obrigação. O artigo 247 do Código Civil prevê: incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exigível. Então, gente, a obrigação de fazer é basicamente isso, né? Então, vai se ver lá, vai fazer a petição inicial, vai se perceber, vai se decidir, né? Observar, melhor dizendo, o foro, porque aí tem um devedor enfiado no meio aí que tinha uma obrigação de fazer e não fazer. Então, vai se observar o foro, lá do artigo 781 do CPC, se é no foro de eleição, se é no foro de domiciliado, de domicílio do executado, se é no foro de situação das coisas, né, do artigo 46, enfim, tem que ver o foro. Aí nessa petição vai ter a qualificação das partes, o pedido, que é a obrigação de fazer, especificando a causa de pedir, a titularidade do direito, ou seja, quem é o credor, quem é o inadimplemento, né, da obrigação de fazer do devedor, o valor da causa, sempre, né, a pretensão estimada do valor da obrigação de fazer e a requisição da multa diária por não estar sendo feita a obrigação, né. E aí tem o pedido cominatório ou astrente, que é uma ameaça com pena. Astrente decorre do descumprimento da obrigação principal e trata-se de multa diária cominatória imposta por condenação judicial a fim de compelir o derrotado a cumprir a sentença e evitar o atraso em seu cumprimento. Então, tem essa previsão de multa, tá? Feita a decisão, feita a petição inicial, né?
O juiz, então, pode decidir liminarmente. E aí tem uma ordem de citação, a fixação de multa, né? Contida no título executivo extrajudicial ou na decisão judicial. E aí essa multa tem que haver um equilíbrio, né? Uma proporcionalidade de valor, ela não pode ser muito alta para não caracterizar confisco, enfim, nem muito baixa, né? Porque aí também perde o caráter intimidatório da multa. E a fixação de prazo, que vai ser a que está contida no título executivo extrajudicial ou pela fixação judicial imposta pelo juiz. A citação, e aí cabe ao devedor fazer ou não fazer, certo? Depois da citação. Porque, então, nós temos uma ação de execução de fazer ou não fazer. O devedor está devendo porque ele não fez, seja ela fungível ou infungível. Foi citado, chegou nele, o que ele pode fazer? Ele pode fazer. Ele fazendo, vai ser a plena satisfação do credor, sentença, extinção, beijo, tchau. Então, ele estava devendo a obrigação de fazer. Aí o credor entrou com a ação pelo inadimplemento dele não estar fazendo aquela obrigação. Foi citado, chegou nele, ele fez, satisfação do credor e extinção da sentença, correto? Agora, lógico, se tiver eventuais prejuízos por esse atraso, por essa demora, aí vai ter uma liquidação, vai ter uma decisão do juiz e pode seguir em execução de quantia certa por esses prejuízos, apesar dele ter feito a obrigação, correto? E aí vai seguir numa ação de quantia certa, né, para o pagamento desses prejuízos. Agora, se ele não fizer, pode ser feito pelo próprio exequente, como nós já dissemos, né? Então, vai haver aí essa direção ou execução da obrigação pelo exequente. Feita a obrigação, parte para liquidação e tudo mais. Do mesmo jeito, se tiver prejuízo, vai para execução para ação de quantia certa. Execução de quantia certa. Que pode vir em penhora de bens e tudo isso, gente. Agora, isso se for o exequente. Se for um terceiro, que o exequente quer que seja porque o exequente a gente viu que numa urgência ele pode fazer e depois pedir aí o ressarcimento. Mas se ele indicar um terceiro, o juiz vai definir o valor da obrigação, vão haver orçamentos, vão ser necessários orçamentos para ver quem que vai fazer essa obrigação, o adiantamento do valor pelo exequente, porque ele está com pressa, certo? A realização da obrigação de fazer por esse terceiro, a liquidação, e aí segue para a execução de quantia certa, com a penhora do bem, se for necessário, do devedor, já que foi feito por um terceiro, tá? Isso é porque se for urgente, né, e o devedor não fez, então o exequente parte por ele mesmo fazer, ou a indicação de um terceiro aí, com o auxílio do juiz, na questão dos orçamentos e tudo mais, tá? Olha o que diz o artigo 816 do Código de Processo Civil. Se o executado não satisfazer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. A obrigação de fazer mais complicadinha, né, gente, do que a entrega de coisa. Mas é porque tem toda essa questão da urgência do exequente, né, podendo até um terceiro entrar. Então, fechou. Vou tomar uma água e a gente vai finalizar com a obrigação de não fazer. Respirei. Finalmente vamos terminar as execuções, né, para partirmos para as tutelas, que é o nosso próximo assunto. Vamos falar da obrigação de não fazer, é mais simples, tá, gente? A gente viu que a obrigação de fazer é o ato positivo do devedor, que deixou de fazer. No caso da obrigação de não fazer, seria um ato negativo. Foi estipulado em acordo entre as partes que essa pessoa, esse devedor, não faria algo, certo? É estranho de pensar isso, né? Mas é. Então, a obrigação de não fazer se refere ao desempenho de um ato negativo, a abstenção da prática de ato que foi feito e não poderia ter sido feito. Artigo 822. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo.
Então, o termo aqui, o juiz vai assinar um prazo para que esse devedor não desfaça o que ele não deveria ter feito, que a obrigação era de não fazer. Então, se o executado praticar o ato do qual deva se abster, o exequente poderá pedir que o ato seja desfeito por terceiros às custas do executado. Então, da mesma maneira que na execução, na obrigação de fazer, aqui na de não fazer também, pode aí ter um terceiro, tá? Só lembrando que na infungível não tem essa possibilidade de terceiro, tá? Na obrigação de fazer. Então, na impossibilidade do desfazimento, o ato será convertido em perdas e danos aí através de uma execução de quantia certa. Então, a ideia inicial na execução de não fazer é que o ato seja desfeito. Se não tiver como ser desfeito, então parte-se para a execução por quantia, tá? Então, é assim, vem a citação do executado, né? Para ele desfazer o ato no prazo assinado pelo juiz, como está lá no artigo 822. Se ele atender a citação, né? E desfazer a coisa, o que ele não deveria ter feito, lavra-se um termo nos autos e julga-se extinta a execução. Ok, ele não devia fazer, ele fez, ele desfez. Agora, se ele não fizer, artigo 823, porque não é possível desfazer o ato, por exemplo, tá lá no parágrafo único do 823, vai se transformar em perdas e danos cobráveis em execução a quantia certa, já que ele não conseguiu desfazer, né? Agora, havendo possibilidade de desfazimento, o juiz autoriza a medida que será executada à custa do devedor, seguindo o rito das execuções das obrigações de fazer, né? Da mesma forma lá, podendo ser um terceiro. E o devedor vai responder por perdas e danos cobráveis também em execução por quantia certa do 823. Então, é um pouquinho mais tranquilinho, né? Ou ele desfaz e tá tudo ok, ou se ele não desfaz, vai para perdas e danos através de execução de quantia certa, podendo também um terceiro desfazer e depois o executado vai cobrar da mesma maneira através da execução de quantia certa. Beleza, pessoal? Bom demais, né? Como diz o pessoal lá do Centro-Oeste, bom demais. Ou o pessoal de Pernambuco, massa? Foi massa. Já tô viajando, tô cansada. Então era isso. Passamos por todas as execuções. Lembrando que apenas a execução de quantia certa eu fiz áudios no Spotify. As demais execuções nós vimos aqui no YouTube. Vale a pena dar uma lida, olhar no código. A gente encerra. Espero que tenha sido bacana para vocês. Para mim foi muito bacana repassar as aulas. Eu lembrei dos conceitos e depois, agora para a prova, eu só vou dar uma olhadinha num resumo assim super enxutinho. E vou ouvindo aqui os meus vídeos quando eu for dirigir, quando eu for lavar louça, no horário de almoço, porque fica mais fácil de estudar, né? Espero que tenha sido legal para vocês também. Então, meus próximos vídeos aqui no YouTube vai ser para tratar sobre as tutelas, tá bom? Obrigada por me acompanhar e até mais.